Bom dia para você. Estamos agora com um novo programa que é o nosso Poder e Opinião. A gente todos os dias recebe aqui, nesse horário das 11 horas da manhã, uma autoridade em algum assunto. Hoje eu vou falar de um homem que surgiu nas redes sociais como uma voz em defesa dos que não podem falar. Hoje ele ocupa uma das cadeiras mais cobiçadas na Câmara Municipal de Manaus. É Amaury Gomes dos Santos, de 34 anos, que é médico veterinário e engenheiro eletricista. Natural de Rondônia, mas radicado no estado do Amazonas, ele construiu a sua reputação no ativismo da causa animal, onde ficou conhecido pelo apelido de Amaury Protetor. A caminhada política começou em 2020, quando ele disputou pela primeira vez a eleição para vereador. Não foi eleito de cara, mas conquistou quase 4.000 votos e que mostrou aí ter um público fiel, né? 2 anos depois, surpreendeu ao conquistar mais de 15.000 votos para deputado estadual, onde se consolidou como uma liderança jovem em ascensão. Em outubro de 2025, o destino político mudou com a saída da professora Jaqueline para a Assembleia Legislativa. Amaury assumiu o mandato de vereador da capital amazonense. No gabinete tem focado em fiscalização dos serviços públicos e na ampliação de políticas de saúde única, aquela que une a saúde animal, a saúde humana e também a saúde ambiental. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito bom dia para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente falar, de temáticas importantes, causa animal, meio ambiente e a política, do nosso estado, que dia após dia ela nos surpreende, com novidades. E é importante, que a gente possa, levar para a sociedade assuntos tão relevantes, Hoje nós vivemos aí em uma crescente mudança climática, a gente tem sofrido com esses impactos e os animais estão diretamente ligados a nós, seres humanos. Esporotricose, por exemplo, uma zoonose grave, que vem acontecendo na nossa cidade, e é uma satisfação estar aqui para falar desses temas tão importantes. Vereador, eu sempre começo aqui o nosso bate-papo perguntando sobre a sua vida. Sim. O senhor é um homem formado em medicina veterinária e engenharia eletricista. Muito a ver, as duas. E aí escolhe o mundo político, tanto despontando 2 pretensas vagas aí, e hoje com a função de vereador. O senhor hoje está dentro de uma casa legislativa. Por que ser homem público? Por que entrar para a política, doutor? Então, a minha primeira formação, como engenheiro eletricista foi em 2016, onde, saindo do ensino médio, já engatamos direto na faculdade. Porém, no decorrer dos anos, eu fui adquirindo um apreço muito grande pelos animais. Inclusive, quando eu fiz essa transição de profissões, eu tinha um emprego, eu tinha um salário muito bom na época. Porém, medicina veterinária, desde criança, eu sempre era aquele sonho de criança, E aí, quando eu tive a oportunidade de estudar e fazer uma universidade no curso, eu acabei desenvolvendo, essa profissão. No decorrer dos anos, eu fui resgatando animais em situação de vulnerabilidade social. Animais de rua, animais machucados, atropelados. E aí, eu ia postando isso nas redes sociais. Era algo despretensioso. Só que as pessoas começaram a me seguir, começaram a acompanhar esse trabalho. E aí eu tive facilidades para doações, isso foi me ajudando, Muitas pessoas me ajudavam na época também. As pessoas iam nas clínicas, pagavam diária para os animais que eu internava, e aí eu percebi, que as pessoas estavam intimamente ligadas a mim, elas estavam sendo fiéis a mim, me colocando ali numa posição de liderança. E aí foi quando houve, a oportunidade de 2020. Muitas pessoas pediam: Amaury, vem candidato, acho que você vai conseguir fazer um trabalho direitinho pela causa animal. E aí nós viemos candidato, conseguimos uma boa votação, fiquei muito próximo de ser eleito, naquela época, acho que por questões de 400 votos, que é uma quantidade muito pouca, para uma eleição tão disputada como é Manaus. E aí nós ficamos na trave. 2022, viemos novamente, batemos na trave. E aí, em 2024, a gente bateu na trave de novo, só que foi uma trave com a bola ali na marca do pênalti, Qualquer momento aquela bola poderia entrar. E aí, na hora que ela posicionou, o que eu fiz? Fui lá, bati e fiz o gol. Agora, vereador, é importante a gente falar sobre essa questão das perspectivas, que, por exemplo, cada vez mais, no Brasil inteiro, surge algum político que levanta a bandeira da causa animal. Sim.
No Amazonas isso tem virado, inclusive, muito prático, tem crescido esse número, né? Nem todos conseguem comprovar efetivamente um trabalho como o senhor apresenta. Mas o senhor não acha que está ficando muito limitado esse trabalho de exposição pública para fins eleitoreiros, e aí falando do modo geral como um todo? Sim, com certeza. A causa animal ela precisa de representantes, isso é fato. No Brasil todo existem vários vereadores, deputados, inclusive Brasília hoje tem uma bancada da causa animal. Porém, quando eu entrei, eu vi a necessidade não apenas de cuidar do gato e do cachorro, que estão ali diariamente. Isso aí a gente já faz no dia a dia. Eu tenho uma clínica veterinária que eu recebo muitos animais lá e isso não vai nem para a rede social, mas eu percebi que a falta de políticas públicas para os animais, para o meio ambiente, ela está diretamente ligada à corrupção que acontece lá no começo do processo, no envio das emendas. E aí foi quando eu percebi que não adianta nada eu ficar só resgatando animais e não bater no centro do problema, que é a corrupção. E aí nós fomos diretamente, né, na fiscalização, para saber para onde que esse recurso está indo, como ele está sendo gasto. E aí foi quando eu entrei praticamente no embate dentro da Câmara Municipal de Manaus, entrando numa oposição aleatória. Eu entrei numa oposição despretensiosa, porque eu comecei a cobrar. E aí quando você cobra e fiscaliza, você desagrada, né? Principalmente o grupo da base, o grupo da prefeitura atual. E aí eu entrei realmente nessa área, né, de fiscalizar para que esse recurso ele chegue lá para o animal de rua, para que ele chegue lá para a limpeza do igarapé. E aí tudo isso é baseado, né, no trabalho do que um vereador pode fazer, né, que é cobrar e fiscalizar. Vereador, o senhor mal chegou, já chegou com muita polêmica. Sim. Né? O senhor é um homem que gosta de não só cutucar a ferida, mas fazer com que ela sangre. Como é que o senhor se posiciona frente ao ano de 2026, que é um ano eleitoral, né? Que o senhor, inclusive, muda de partido, sim, sai do União Brasil, da tutela do ex-governador Wilson Lima, entra no PSD com a tutela do senador Omar Aziz. Exato. Como é que o senhor está se equilibrando nessa corda bamba política do estado do Amazonas, que, como o senhor bem falou, nos prega uma surpresa a cada dia? Exatamente. São partidos assim com lideranças totalmente diferentes, né? Nós temos de um lado uma liderança jovem que ainda não tem tanta experiência, no meu ponto de vista, e que carrega, né, um grupo ali recheado de pessoas já praticamente todo mundo bem inserido dentro da esfera pública. Do outro lado, nós temos a experiência de um homem público, né, que já vem de décadas aí, inclusive tem prestado um grande serviço no Senado Federal. E aí, durante esse processo, né, isso para mim pesou bastante na balança, para que eu pudesse, né, agora me posicionar do lado de alguém mais experiente, para me poder, quem sabe, futuramente, como deputado federal, que eu sou candidato hoje, né, trazer recursos e ajudá-lo a gerir o estado do Amazonas, que é o que mais interessa nesse momento. Como é que hoje é a sua relação, então, com o próprio senador? Porque é importante a gente mostrar que, se existe essa aproximação, agora, a partir de agora, sim, existe articulação, né? E hoje a gente fala de pelo menos 3 grupos políticos que tentam mostrar um fortalecimento no estado do Amazonas. Eu quero que o senhor fique bem à vontade, tá, para responder. Aqui no Poder e Opinião, inclusive, a gente tem 1 hora, então aqui não tem corrida de tempo. O senhor leva o tempo que o senhor quiser para cada uma das respostas. Mas como é que está essa conversa com o senador Omar Aziz, né? Se a gente levar em consideração de que ele hoje é um dos maiores grupos políticos no estado, frente a Wilson Lima e Davi Almeida com outros grupos ali. Nós temos um bom alinhamento com o senador. Graças a Deus, né? Desde os inícios da conversa, ele se mostrou ser um político ali, de palavra, uma pessoa que tem compromisso, né? Inclusive, no seu plano de governo tem ideias minhas sobre a causa animal, sobre o meio ambiente, sobre a secretaria, né, que recentemente foi criada. Essa secretaria ela vai permanecer no governo dele. Então, para nós, isso facilita muito, né? Que mostra ser um cara público que está preocupado também com as nossas pautas. E eu deixei bem claro para ele de que eu entro para ajudá-lo, para somar ideias,
para que eu seja um fiscalizador dele também. Eu não entro para passar a mão na cabeça de ninguém, não interessa quem seja a liderança do Estado. Eu acho que um bom governador, um bom prefeito, ele precisa de políticos que falem para ele o que está errado no nosso Estado. Ele vai acertar tudo 100%? Não. E quando ele errar, ele precisa de aliados para informá-lo, ó, isso aqui está errado, a gente precisa mudar isso aqui. E é assim que se faz, né? Uma política saudável com um grupo que relativamente pode, né, cuidar do estado do Amazonas. Então o senhor não tinha contato com o senador Omar Aziz até então? Contato de articulação. Exatamente. Até porque existia um distanciamento, né, entre União Brasil e PSD. Exatamente. Agora, perspectivas. O senhor deve vir candidato a deputado, Deputado federal. Deputado federal. Uhum. Já, inclusive, para talvez fortalecer essa bancada. Exatamente. Você estava falando da proteção animal lá no Congresso Nacional. Quais as ideias, então, para um viés nacional? Porque pensar aqui, como o senhor falou, a esporotricose que atinge muitas pessoas em Manaus, uma coisa. Pensar em saúde pública, em saúde animal, para o âmbito nacional, tem um outro viés. Quais suas ideias? Exatamente. Agora a gente sai da capital, né? Cargo de vereador você fica muito limitado aqui. Um cargo de deputado federal me dá a possibilidade, Cleiton, de ir em Brasília buscar recursos e trazer para que a gente possa fomentar cada município do estado do Amazonas. Hoje a esporotricose está em pelo menos 45 municípios e isso é extremamente pouco divulgado. As pessoas não sabem, inclusive já teve morte de seres humanos. A esporotricose ela pega com muita facilidade. É uma das nossas pautas. Uma das pautas também a nível federal é a questão do desmatamento. A gente tem uma quantidade significativa de desmatamento e queimadas acontecendo no nosso estado. Então isso são preocupações que a nível federal a gente pode, né, atuar de uma forma mais incisiva com o mandato de deputado federal. Hoje o Amazonas, na minha concepção, não tem uma voz atuante, não tem uma voz ativa, uma pessoa que não tenha medo de falar, uma pessoa que não tenha rabo preso com ninguém, e é justamente para isso que a gente vem, né, candidato, para que a gente possa ser essa voz de que não tem amarras, não tem ninguém segurando no nosso pulso. A gente vai lá, fala, reclama e pede providências. Não tem voz aonde? Aqui no estado do Amazonas, relacionado aos animais, ao meio ambiente, a gente não tem essa voz ativa hoje. Entendi. Então, na perspectiva ainda, falando sobre um cenário nacional, né? Em se tratando da função de deputado federal, uma lei federal que não só se preocupe com o Estado, mas também amplie para os animais de todo o Brasil, qual o foco hoje? Por exemplo, a Lei 14.064 de 2020 ainda é uma lei muito fragilizada e que ela depende de Brasília, ela depende de deputados federais, onde ela fala, né, sobre a pena para quem maltrata animais. A gente vai em busca de aumentar essa pena para que a pessoa que cometa o crime contra os animais, ela sinta, né, na pele ali o que de fato vai acontecer, de que ela vai ser punida. Hoje ainda existe esse semblante de impunidade no nosso país para quem maltrata animais. Outra questão que eu vou para Brasília para brigar é sobre a maioridade penal. A gente teve agora recente o caso de um cachorro lá em Santa Catarina que foi morto por adolescentes, mas não é só animais não. Todos os dias pessoas vítimas de latrocínio, adolescentes de 14 anos matam pais de família durante a sua caminhada ali para o seu trabalho e a gente não pode simplesmente aceitar. Então nós vamos em cima dessa pauta para diminuir a maioridade penal. Uma pessoa de 14 anos já sabe muito bem o que faz e isso depende de Brasília. Então para você não cairia nem para 16, cairia para 14. 14. Muitos crimes hoje. Eu peguei e fiz, né, um levantamento de quantos crimes foram cometidos por menores infratores somente nesse ano. É uma absurda quantidade e é no país todo. Então isso é uma lei que vai funcionar não só para o Amazonas, mas para todo o estado brasileiro, né, que realmente necessita de políticas públicas eficientes. E é o caso da maioridade penal. Isso aí está na hora de a gente dar um basta e punir realmente quem comete crimes. Bom, se não acontecer da Câmara Federal, o senhor, ao que tudo indica, ainda deve permanecer vereador. Sim. O senhor sempre foi muito incisivo nas críticas à gestão de Davi Almeida. Como é a sua relação com o Renato Júnior? Nenhuma relação. Já procurei ele, né, justamente para que a gente pudesse levar melhorias para a comunidade. Só que ele é ruim de comunicação também. Na verdade, a Prefeitura de Manaus ela é ruim de comunicação.
e ela não quer saber se é base ou oposição. Eu já vi vereadores da base reclamando da gestão da Prefeitura de Manaus, nos bastidores. Então, assim, quando você vê, né, que uma prefeitura ela não está empenhada em resolver problemas da sociedade, por exemplo, uma limpeza pública, uma rua que está ali esburacada, onde pessoas estão caindo, e aí você vê que a prefeitura não tem esse menor interesse em resolver problemas simples, aí você vê que realmente a comunicação deles precisa melhorar. E aí a gente busca, né? Eu como vereador ali hoje de oposição, eu tento todos os dias buscar um contato com o secretário, só que eles são muito fechados. E aí a gente não entende, né? Talvez seja a explicação para a alta rejeição da Prefeitura de Manaus hoje na cidade de Manaus. Mais de 60%. Isso não é à toa. Isso é um reflexo do trabalho que está sendo feito. Então, hoje não tem nenhuma relação com o prefeito Renato Júnior. Não quer dizer que não possa, de repente, haver uma conversa, Sim. né? Até porque ele está assumindo há pouco tempo. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que vai ficar a questão da fiscalização, então, daqui para frente? O que muda ou não muda? Não muda absolutamente nada. O próximo prefeito vai ter que ter a consciência de que ele vai continuar sendo cobrado e fiscalizado. Se ele fizer o trabalho que tem que ser feito, ali, que a gente está cobrando, parabéns. A gente não é um caça às bruxas, nós não estamos aqui para ficar reclamando 24 horas sobre problemas da cidade, a gente tem que saber reconhecer também. Mas a cidade hoje vive uma situação complicada. Se você for andar, por exemplo, na Zona Leste, tu não anda em uma rua que não tenha buraco. Eu ando de carro por aí. O tanto de dinheiro que eu gasto com suspensão para o meu carro particular é brincadeira. Então imagina, né, as pessoas, político já tem tanto privilégio para ele não fazer o mínimo do que a população espera. Então está na hora de a gente começar a ver por uma nova ótica, né, a vida dos políticos, a vida da sociedade, porque tudo que envolve na cidade depende da política. Então a gente precisa representar o povo. Apareceu até inclusive aí a imagem da história da roda gigante, em que alguns dedos apontaram para o senhor, dizendo que havia ali o corte de uma rede elétrica. O senhor cortou realmente? Inclusive saiu o resultado do inquérito policial. Olha. Adivinha qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Falha técnica. Da instalação. O equipamento simplesmente falhou. Não houve intervenção de ninguém. A polícia colocou isso no seu inquérito policial. E eu ainda nem divulguei. Aqui é o primeiro local que eu falo sobre isso, porque esse inquérito foi finalizado agora, recente. E eu vou postar nas minhas redes sociais para mostrar, né? Mais uma mentira do prefeito de Manaus. Ele é acostumado a criar narrativas, a querer acusar as pessoas, e aí ficou mais uma evidência, né, de que ele realmente é uma pessoa que usa de má fé para criar narrativas. Vereador, hoje Manaus precisa de quê para se tornar uma cidade realmente, na sua visão, melhor para se morar, melhor para se viver, para se ter qualidade de vida? A gente precisa cuidar do básico primeiro. A gente não está cuidando do básico, Cleito. Infraestrutura, saneamento básico. As ruas parecem lixão a céu aberto. Ali na Itaúba, eu vivo muito na Zona Leste. Eu ando muito na Zona Leste. A minha clínica, inclusive, é lá, a minha empresa. Então, eu rodo muito pelaquela região. Inclusive, foi o lugar onde eu tive mais votos, Jorge Teixeira. Não moro nem lá, mas eu vivo lá, porque eu tenho muitos amigos naquela região. Então a gente precisa dar o básico para a população. Um transporte público de qualidade. Você vai num terminal ali, ó, tudo jogado, negócio, teto caindo, chove, as pessoas pegando chuva dentro de um terminal de ônibus. Saúde básica. As casinhas aí, ó, tudo entupida, falta remédio. A pessoa não tem como sentar, não tem um local para sentar, ela tem que chegar 3 horas da manhã para pegar uma senha para ser atendido. E quando é atendido, porque existem falta de médicos nas UBSs, então a gente tem que dar o básico, o mínimo, né, para a sociedade, para começar a pensar em evoluir. Não adianta a gente pensar em, por exemplo, vamos ter um BRT, se a gente não tem nem ônibus de qualidade, os ônibus tudo caindo aos pedaços. Então a gente precisa passo a passo, né? E isso depende do executivo. Nós, como vereadores, a gente faz a nossa parte. Eu tenho feito a minha parte, que é ali, ó, fiscalizar, cobrar, e quando eles não fazem o serviço que é para ser feito, eu mostro para a sociedade. Inclusive, na Câmara Municipal de Manaus, eles me chamam de vereadorzinho de rede social. Mas é a única forma de eu mostrar para a sociedade. Se eu não mostrar na rede social,
Eu vou mostrar onde? Aqui no Poder e Opinião, fica à vontade sempre. Agora nós temos um local para falar, é isso aí. O NC News foi criado inclusive com esse objetivo, de dar voz a todas as autoridades e mediar esse contato com a população cada vez mais. Vereador, nesse tempo que o senhor está na Câmara Municipal, é importante a gente falar sobre projetos de lei. Que projetos já foram apresentados e quais o senhor tem conseguido articular melhor por lá? Um projeto que foi extremamente útil, que está em tramitação lá na casa, é o de proibição de recapeamento em pequenos trechos. Por exemplo, aqui em Manaus a gente tem uma prática horrível. E olha que não é nem relacionada à minha causa animal ainda. Esse projeto, a causa animal é uma coisa, mas eu percebi que a cidade está muito deficiente em outras pautas. E infraestrutura é uma delas. Então, a Prefeitura de Manaus ela tem um péssimo hábito de ficar criando recapeamento assim, um do lado do outro em pequenos trechos. Isso não pode acontecer. Nós queremos um projeto de lei que proíbe essa prática da Prefeitura para que seja recapeada a via toda. Esse trecho, né? A gente não pode simplesmente andar em mondrongo. Manaus hoje é cheia de mondrongos em todos os lugares da capital. Então é um projeto que está em articulação, né? Está em andamento. Outro projeto para causa animal é sobre o Centro de Controle de Zoonoses. Hoje nós temos um na Compensa e eu pedi nesse projeto a descentralização para que cada zona tenha, né, uma unidade de Centro de Controle de Zoonoses. Seriam 6 então no total. Exatamente, para atender esses animais, para controlar principalmente esporotricose. Isso me preocupa muito. Os gatos estão sendo dizimados na cidade de Manaus por conta dessa doença. E aí simplesmente a gente não pode ver hoje o CCZ prestar um serviço de eutanásia, que é o que está sendo feito com os animais, que poderiam ser tratados. Esses animais precisam de recuperação, não ser mortos. Mas a eutanásia, inclusive, é proibida no Brasil. É proibido, mas está acontecendo de forma indiscriminada aqui em Manaus. Somente no ano passado foram eutanasiados mais de 2.500 gatos que poderiam ser tratados. Então a gente precisa se preocupar, né? Não somente com a saúde do ser humano, mas com os animais. Eles fazem parte. Por isso que eu cuido dessa questão da saúde única. A gente precisa estar intimamente ligado. Saúde do homem, saúde do animal e meio ambiente. Dá para fazer políticas públicas que consigam manter esses 3 eixos ali, com o seu devido cuidado. O senhor chegou a denunciar isso para o Ministério Público? Denunciei, fiz denúncia do Ministério Público, inclusive eu denunciei na tribuna da Câmara Municipal de Manaus e o requerimento foi derrubado. Eu pedi informações, né, do Centro de Controle de Zoonoses, eu queria os prontuários desses animais. Por que eles foram levados à eutanásia? Qual a justificativa e qual foi o médico veterinário que fez essa análise? E aí o requerimento, infelizmente, foi derrubado pela base. É uma movimentação bem complicada lá na Câmara, né? Hoje, qual é a prioridade de Amauri? Fala pra gente. Com foco, claro, vai chegar o período da campanha, é lá no segundo semestre. Hoje, principal, já que o senhor, inclusive, faz parte da CCJ, né? Isso. Ainda está. Estou lá. Nosso principal foco é aprovar esses projetos, né? Que na nossa concepção é extremamente útil. Um dos projetos também que para nós precisam ser aprovados é o do castramóvel da Prefeitura, a ampliação desse serviço, mas que ele fique fixo também dentro de cada zona. Isso vai diminuir muito a quantidade de animais em vias públicas que inclusive causam acidentes. Já vi muitos motoqueiros que atropelam cães, o animal sofre, a pessoa que está ali na moto também cai, se machuca. Então a gente precisa reduzir a quantidade de animais em situação de rua. Para mim, a prioridade hoje é a aprovação desses projetos de leis. E aí a campanha, né, vai se aproximando, a gente vai mostrando esse trabalho, eu tenho certeza que a população vai comprar a ideia. É bacana a gente falar sobre isso, porque o castramóvel, por exemplo, é algo muito novo, né, algo muito recente. Serve, inclusive, para descentralizar um pouco o trabalho que seria do Centro de Zoonoses. Né? Exatamente. Como é que está esse funcionamento e o acompanhamento da Câmara, né, até para que seja executado esse trabalho da melhor forma possível? Não teria como, por exemplo, recorrer para conseguir atingir o máximo de áreas de Manaus, recorrer ao Hospital Público do Estado ou até ao castramóvel do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente? A Prefeitura de Manaus ela tem um castramóvel e esse castramóvel está inativo. Os animais que estão aqui sobre a cidade de Manaus são de responsabilidade da Prefeitura de Manaus.
e ela simplesmente não tem feito nada relacionado a isso. É por isso que nós criamos esse projeto de lei, para que a prefeitura possa, né, adquirir os seus castramóveis ali, para que ela possa efetivamente estar em cada zona ali, controlando as zoonoses, realizando as vacinas antirrábicas, realizando as castrações, e aí você acaba descentralizando, né, o Centro de Controle de Zoonoses, que hoje ele tem várias funções, ele acumula várias funções. A castração não era para ser feita no Centro de Controle de Zoonoses, e sim no castramóvel. Só que eles estão lá, acredito, engargalados, né? Por questões, acredito que são políticas mesmo. A Prefeitura de Manaus ela tem recursos para fazer isso, só que não faz. E aí a gente fica cobrando, né, aqui, enxugando o gelo para ver se acontece algo. Mas se existe um castramóvel, mas não está sendo utilizado, então não tem, né? Não tem. Basicamente é isso. Tá? Exatamente. Agora são 11 horas e 31 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto para conversar mais com o vereador Amaury Gomes e saber, inclusive, como é que estão as conversas, né, e o desenrolar de tudo isso no âmbito nacional. Né? Qual é a ótica do vereador para o âmbito nacional? Está vinculado ao PSD de Omar Aziz, mas como é que estão as conversas, por exemplo, com o próprio governo, até para trazer recursos? A gente vai saber tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Manaus registrou 158 mortes de motociclistas no ano passado. Mais da metade das vítimas no trânsito. Imprudência é sinal vermelho. Um segundo de pressa, tudo pode mudar. Pilotar sem atenção, ultrapassagem perigosa, é brincar com a tua própria vida. Duas rodas carregam vida. Cuidado é o melhor caminho. Duas rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso. Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Quase metade das mortes em acidentes de trânsito envolvem motoqueiros. Mais de 71% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde envolvem acidentes com motocicletas. Irmão, não compensa. A tua dor ou a da tua família não valem a pressa. Calma. Presta atenção no trânsito. Duas rodas carregam vidas. Cuidado é o melhor caminho. Duas rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News, à política, da notícia em tempo real, à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais,
audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Já de volta aqui com o nosso programa Poder e Opinião, nesta segunda-feira, recebendo o vereador Amaury Gomes, para a gente falar sobre todas as movimentações, não somente na Câmara Municipal de Manaus, mas o vereador tem despontado agora na aproximação com o senador Omar Aziz e com a janela partidária, né, com a possibilidade de mudar de partido, ele saiu do União Brasil e foi para o PSD para se aproximar do senador Omar Aziz e vem candidato, deve vir candidato, é pré-candidato, né, como muito se fala, a deputado federal. E por que federal, hein, vereador? O senhor poderia, por exemplo, despontar uma vaga na Assembleia Legislativa, porque já mostrou que tem potencial e já mostrou que as pessoas te conhecem no estado do Amazonas, né? Por que federal e não estadual? Eu não enxergo hoje uma representatividade na Câmara Federal de Brasília por parte dos parlamentares do Amazonas. Eu não me sinto representado. Então eu vejo que tem muitas questões aqui a nível estadual que precisam de cuidados. Uma delas é a proteção do polo industrial de Manaus, uma delas é a proteção da Amazônia. Eu vejo poucos, parlamentares falando sobre a importância de a gente ter a manutenção da Amazônia. Uma das questões que eu vejo uma pouca movimentação é sobre, por exemplo, a BR-319. Eu sou ambientalista, mas eu não sou contra o desenvolvimento do meu estado. Então a BR-319 para nós é uma prioridade, é algo que precisa ser feito, é uma necessidade do amazonense. E aí eu não vejo uma efetividade por parte do parlamento em Brasília. Por isso eu me coloquei à disposição para quem sabe a gente possa ser essa voz atuante. Uma coisa que a gente não vai ter medo é de falar e de reclamar lá em Brasília, pode ter certeza. E projetos de lei a gente vai estudar essas questões, principalmente a nível estadual. A gente precisa trazer recursos para o interior do estado do Amazonas, mas a gente precisa fiscalizar se esse recurso está sendo bem gasto, se ele realmente está chegando para a população. O que eu vejo muito é envio de emendas e pronto. Deixa-se lá na mão do prefeito do município e ninguém sabe o que acontece. Aí só vejo parlamentares falando, mandei tantos milhões para o município. Tá, mas e aí? Esses milhões foram feitos o quê? Foram feitos com reforma de hospitais, de policlínicas, foram comprados equipamentos, tem ambulância, cadê o asfalto? Porque o que a gente mais vê no interior é um completo abandono. Aqui no Iranduba, se a gente for aqui pertinho do lado, lá você vê, as ruas são totalmente ainda de cascalho, aquele chão mesmo de terra. Iranduba está abandonado. Está abandonado, então a gente precisa saber o que está acontecendo com esses recursos. E eu não vejo essa representatividade, por isso que eu quero ir para Brasília. É importante a gente falar sobre isso, sobre essa aproximação com Brasília, né? O senhor vai participar do pleito desse ano, vai estar no palanque do senador Omar Aziz, que é pré-candidato ao governo do estado, que deverá ter apoio do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor também vai encampar, pedir votos para o presidente Lula? Na verdade, o nosso partido já tem um direcionamento sobre presidente da República, que vai ser o Ronaldo Caiado. A gente vai trabalhar nessa linha. O PSD ele vai caminhar de uma forma mais independente esse ano. É o direcionamento deles,
não vamos entrar em polarização, direita ou esquerda, a gente vai ficar ali mais naquela questão de centro mesmo, né? E aí por isso que foi, inclusive, lançada a candidatura para presidente do Ronaldo Caiado de Goiás. E a gente vai caminhar nessa linha, né? A questão de segundo turno é uma questão para uma outra eleição. É outra eleição. Todo mundo fala. A gente precisa caminhar no direcionamento do partido que vai ser o presidente Ronaldo Caiado. Agora, tudo depende muito das convenções, né? Até Exatamente. agosto devem acontecer as convenções e fala-se muito nos bastidores que Ronaldo Caiado deve despontar como vice em alguma chapa da direita. Inclusive tenta ser vice de Flávio Bolsonaro. O senhor também sobe ao palco, ao palanque para pedir votos para Flávio Bolsonaro? Nós vamos esperar, né, essas convenções. Dependendo do direcionamento do partido, a gente vai seguir essa linha, né? Como eu disse, não sei ainda para qual lado vai ser encaminhado. Eu acredito que o partido vai manter a candidatura do Ronaldo Caiado. E aí, assim, espero que a gente possa, né, conseguir lograr êxito lá na frente sobre a questão da presidência da República. Mas o nosso foco mesmo vai ser aqui regional. Trabalhar fortemente para eleger o nosso governador, né, o senador Omar Aziz, e quem sabe a gente possa ir para Brasília aí, com a ajuda da população de Manaus, representar o povo amazonense. Mas você fala muito sobre essa questão de não tem essa de direita ou esquerda, até porque o senhor era do União Brasil, Sim. que se diz, né, completamente de direita. Hoje está no PSD, que é um centrão ali, isso. né? E como é que o senhor seria se fosse eleito o presidente Lula, reeleito no caso, ou se fosse eleito Flávio Bolsonaro? Se o senhor vai para a Câmara Federal, como é que é a postura do Amaury Gomes? Republicana. A gente vai para conversar, para dialogar com o próximo governo. Nós não vamos lá para fazer oposição ou situação. Eu acredito que dá para manter esse equilíbrio, né? A gente vive num país democrático. Então, eu acredito que o governo federal ele tem que escutar quem decide não se aliar tanto na base quanto na oposição. Quem vai levar um mandato mais independente, né? E é isso que nós vamos fazer, chegando em Brasília, se Deus quiser. Nós vamos apoiar o que estiver de certo, mas nós vamos cobrar e fiscalizar o que estiver de errado. É basicamente isso. Chega a ser uma postura diferente de Amaury Gomes, que hoje é vereador, ou não? Não. Vamos manter a mesma pegada, né? Não vai mudar absolutamente nada. Independente de quem seja o presidente, tanto Flávio, Caiado ou o próprio Lula, a gente vai manter a mesma pegada de fiscalização. Eu acredito que Brasília hoje ela precisa de bons fiscalizadores. Por exemplo, a gente tem aí a questão do INSS, né? Da fraude. Isso aí é algo muito grave. São pessoas que passaram a sua vida toda trabalhando, contribuindo com o Estado brasileiro e simplesmente passaram por esse processo de fraude. E aí você não vê, eu não vejo, por isso que eu quero ir para Brasília, eu não vejo a bancada do Amazonas falando nessa temática. O que eu vejo muito aqui é Lula e Bolsonaro. E o brasileiro fica onde nessa história? Então está na hora de a gente começar a olhar para a população e esquecer os políticos de estimação. Hoje, quando a gente fala de interior, o senhor, quando em 2022 foi candidato a deputado estadual, o senhor teve pouco mais de 15 mil votos. Isso. O senhor fala muito ali do Jorge Teixeira, onde inclusive fica a região da sua clínica, mas como é que é hoje o Amaury no interior do estado? Como é que está essa relação, já que pretende o cargo de deputado federal? A gente tem conversado, né, com boas lideranças do interior. São pessoas que não são ligadas a prefeituras, mas que têm uma boa liderança, cada uma na sua região. E essas pessoas vão nos ajudar, né? De uma forma mais efetiva ali na região. A gente sabe que você entrar no interior hoje como candidato é muito complexo, porque é um povo ainda que depende muito do assistencialismo da política regional. Então a gente tem tentado, né, conversar com essas pessoas para mudar esse conceito de que não vale a pena tu receber R$100 ali, ó, que não vale a pena tu receber uma cesta básica em troca de 4 anos, por exemplo. É o teu futuro que está em jogo. Se tu não colocar pessoas lá que possam te representar,
Você simplesmente está vendendo a sua vida, o seu município e a sua dignidade por uma cesta básica, porque é o que a grande maioria dos políticos fazem ainda. É uma prática muito comum de interior, a compra de votos. E a gente tem tentado mudar esse conceito. Graças a Deus, né, a gente tem conseguido converter literalmente algumas pessoas, e a gente acredita que é possível sim, fazer uma política limpa, uma política honesta e quem sabe buscar esse mandato aí, que é da população de Manaus. Eu fui para a Câmara Municipal de Manaus, eu fiz justamente o que a população esperava, o meu eleitor, os quase 8 mil eleitores. Então a gente pode muito bem ir para Brasília e fazer da mesma forma. Vereador, é importante a gente falar sobre essa articulação como um todo, né? O senhor hoje na Câmara Municipal de Manaus tem um trabalho muito atuante, principalmente quando se fala de combater ações ou falta de ações da Prefeitura. Hoje, em meio a todas essas articulações, como é que vai ser o Amaury Gomes combativo para o interior do Estado? A primeira coisa que eu quero fazer, se eu for eleito, é fazer uma visita e uma inspeção em cada município, para a gente ver como é que está as infraestruturas, para a gente ver como é que está a saúde, para a gente ver como é que está, principalmente a questão de segurança pública. A gente sabe que as facções, o crime organizado, ele está instaurado agora nos interiores, onde o Ribeirinho tinha paz. Agora o Ribeirinho não tem mais paz, porque lá virou simplesmente ponto de crime organizado. Então a gente precisa entender como é que está o interior hoje. Hoje eu, como vereador, não consigo muito viajar, né, para o interior para ter uma noção de como que estão as coisas lá. Mas a gente, com mandato, se Deus quiser, nós vamos conseguir, né, adentrar nesses municípios e até ter acesso às estruturas para que possamos entender melhor como é que está essa situação do interior. Mas eu tenho certeza que a gente, com uma fiscalização ali, em loco, a gente consegue visualizar muita coisa do que está errado em cada município. Normalmente quem conversa com uma liderança política, vereador, coloca todas as possibilidades possíveis, né? Tudo que é possível ali nas conversas. Caso o senhor não desponte para deputado federal, o mandato de vereador acaba esse ano. Não, tem continuidade, mas aí depende muito da função a questão da vacância, né? isso. Da Jaqueline. Como é que fica então essa movimentação com a perspectiva do ano de 2027? Existe alguma conversa para o futuro político de um homem que representa os animais? A prioridade é a gente tentar vencer a eleição. A gente está focado agora. Se vamos vencer ou não, vai depender da população do Amazonas. O nome está à disposição, eles sabem do que eu sou capaz. Eu tenho certeza que todos que me seguem nas redes sociais, inclusive quem já vem votando em mim desde 2020, sabe do que eu sou capaz. E que se eu for para lá, eu não vou ser mais um calado, mais um cone dentro da Câmara Federal de Brasília. E o futuro somente a Deus pertence, né? Eu não posso fazer projeções para 2027, sendo que eu tenho prioridades agora, nesse momento, que são aprovar os projetos de leis, que é uma campanha que está aí na porta, uma campanha maluca, né? Que todo dia muda o cenário. A gente tenta se posicionar de um dia no outro, já está totalmente diferente o cenário, e aí a gente precisa estar aqui, focado agora. Se eu ficar pensando em 2027, eu esqueço de agora. O senhor era do União Brasil, tinha a tutela do governador Wilson Lima. Como é que era a sua relação com o governador? A relação com o governador sempre foi assim, de distanciamento, né? O governador, ele nunca teve uma aproximação, eu acredito, com nenhum vereador da Câmara Municipal de Manaus. Não existe qualquer aproximação. É aquele relacionamento mais à distância mesmo. Eles dão alguns direcionamentos, né? Alguns eu seguia, outros não. Depende muito de como que isso ia impactar na população. Por exemplo, na reforma da Previdência dos professores. Existia um direcionamento da bancada para votar a favor da reforma da Previdência. E eu enxerguei que não. Aquilo ia prejudicar os servidores. E fui na contramão. Então a gente tem que ter essa consciência, né, de que a nossa voz ela é importante para a sociedade, para algumas categorias. E aí, em alguns momentos, eu tenho certeza que eu entrava em rota de colisão com o próprio governo, né? Porque existia um direcionamento. Mas se eu seguir tudo
o que grupos políticos querem, a população vai continuar em segundo plano. E isso é algo que a gente não negocia. Então, quando eu percebia que ia prejudicar a população, por exemplo, a questão dos empréstimos, endividando ainda mais a cidade de Manaus, eu votei contra também. Era um direcionamento contrário ao partido. Mas, infelizmente, eu não posso votar contra a minha população. Senão, não existe motivos para mim estar na vida pública. É importante a gente trazer todas essas perspectivas. Então, hoje, como é que está a vida de Amaury Gomes? Por exemplo, hoje, segunda-feira, tem muita movimentação na Câmara Municipal, né? Mas nessa terça-feira, por exemplo, o dia de grande expediente, como é que vai ser, como é que são os trabalhos de Amaury Gomes? Nesse momento, eu estou afastado da Câmara. Afastado. Porque a Jaqueline está naquele processo, né? Acredito que ela vá retornar para a Assembleia e quando ela retorne, eles devem convocar novamente, né? E aí nós estamos aguardando aí as próximas movimentações. Tudo depende dessas movimentações do tabuleiro da política amazonense. São grupos, né, tentando se manter no poder, são grupos tentando entrar, e aí a gente depende muito, né? Eu sou um cara que eu sou muito alinhado ao grupo da população de Manaus. Eu fico aqui, enquanto eles estão articulando, eu estou aqui, procurando os problemas para tentar resolver. E eles ficam nos bastidores aí fazendo essas movimentações. É assim que funciona a política no Amazonas. Então hoje o senhor está mais focado pro consultório e para o atendimento aos animais. Exatamente. Principalmente na Zona Leste. Exatamente. Nós estamos hoje como médico veterinário. E aí vamos continuar esse trabalho, né? Se a vacância der, certo? E aí nós precisarmos voltar para a Câmara Municipal, voltaremos com todo o empenho. Caso não, vamos focar aí na nossa campanha de deputado federal e aí vamos para cima. É isso. Agora são 10 horas e 52 minutos, a gente vai caminhando aí, 11 horas e 52 minutos, toda vez eu olho para o nosso relógio como muda de acordo com o estado, né? O estado do Acre que é 1 hora a menos, mas no Amazonas são 11h52, a gente vai caminhando aí para o encerramento do nosso Poder e Opinião. É importante que o senhor tenha a oportunidade, inclusive, de conversar com as pessoas e convidá-los a acompanhar o seu trabalho. Maravilha! Inclusive quero agradecer a toda a audiência que está nos acompanhando aí. Eu sou Amaury Gomes, sou vereador da cidade de Manaus e se você quiser acompanhar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho em defesa dos animais, em defesa da população e do meio ambiente, nos siga nas redes sociais, amaurygomes.am. Lá é o meu diário oficial, lá é o meu diário que eu posto todos os dias sobre os nossos trabalhos, a nossa rotina e eu tenho certeza que você vai se sentir representado no nosso trabalho. Vereador, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Bom trabalho. Eu que agradeço, Cleiton. Muito obrigado. A gente vai agora a Brasília, porque com o encerramento, né, dos principais prazos do calendário eleitoral, os partidos já aceleram as articulações e começam a definir os nomes que devem disputar a vaga do Palácio do Planalto nesse ano de 2026. Quem vai trazer as informações para a gente é André Rosa, mostrar como é que fica esse cenário a partir de agora. Alô, André, bom dia para você. Olá a todos! Pois é, com o encerramento dos principais prazos do calendário eleitoral, os partidos aceleram as articulações para a disputa pelo Palácio do Planalto agora em 2026. A janela partidária já foi fechada, assim como também o prazo de desincompatibilização, uma etapa obrigatória para quem ocupa cargos no executivo e pretende concorrer nas eleições. No cenário presidencial, alguns nomes já se colocam como pré-candidatos, como, por exemplo, o presidente Lula, que já confirmou a intenção de disputar um novo mandato. Pelo campo da direita, o senador Flávio Bolsonaro anunciou pré-candidatura com apoio aí do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi lançado como um nome do PSD para poder fazer a corrida presidencial. Um outro nome que também busca espaço na disputa aí eleitoral é Romeu Zema, que deixou o governo de Minas Gerais e defende nesse momento uma candidatura própria pelo Partido Novo. Bom, já falando aqui de um raio-x eleitoral, 11 governadores renunciaram aos mandatos dentro do prazo legal para disputar outros cargos nesta eleição. Desse total, 2 devem entrar na corrida pelo Planalto, enquanto a maioria deve buscar uma vaga aqui no Senado.
Bom, agora com os prazos superados, as siglas entram em uma nova fase, a de consolidação das candidaturas, formação de alianças, definição das estratégias para uma disputa que já começa a ganhar força aqui nos bastidores de Brasília. E claro que nós vamos estar daqui acompanhando tudo para atualizar você aqui na nossa programação. Eu volto ao... André sempre mantendo a gente informado. E eu vou falar agora dos gestores públicos que estão reunidos em São Paulo a partir de hoje, no 68º Congresso Estadual de Municípios. O evento é o mais tradicional do setor municipalista no Brasil e promete 3 dias de imersão total em políticas públicas e soluções de gestão. Quem traz as informações para a gente é o correspondente do portal ncnews.com.br, Alex Sampaio. A gente segue aqui agora com Fred Guidoni, que é o presidente da Associação Paulista de Municípios. Fred, a gente percebe aqui a presença massiva, claro, de todos os representantes dos municípios de São Paulo, mas o assunto não fica só para São Paulo. Quando a gente vê o que acontece aqui, isso se replica no país inteiro, né? Perfeitamente. Esse é um debate temático que reúne as 645 cidades do nosso estado, mas o assunto não é pertinente só ao gestor local daqui, do estado de São Paulo. Ele permeia todas as 5.570 cidades do nosso país, inclusive a vossa região, uma região muito querida aqui do estado, que é a região norte, né, que está aqui representada por vocês, acompanhando esse grande debate, que posso dizer sim, um debate temático, um debate estrutural da governança local, mas também um debate político que atende a todas as cidades do país, inclusive a região norte, que nós temos um carinho. Quero mandar um abraço a todos os governantes aí da região norte. Um assunto que nos preocupa muito, quando eu digo nos preocupa, é como cidadão mesmo, como eleitor, é a questão financeira. Porque às vezes a gente tem grandes ideias, grandes projetos, grandes propostas. Mas esse dinheiro, como é que ele sai ou como ele fica no município para que a gente possa, para que o gestor possa realmente investir? Esse é um dos grandes debates que nós estamos fazendo aqui nesse congresso e é um debate que vai acontecer também lá em Brasília, na Marcha Municipalista, no mês que vem, que é justamente a discussão ou a rediscussão do Pacto Federativo. Por mais que prefeitos e prefeitas de São Paulo e todo o Brasil queiram trabalhar, precisa ter o recurso suficiente para poder fazer frente a tantas demandas da sociedade. E aí a vida acontece na cidade e é na cidade que o dinheiro tem que ficar. Não é lá em Brasília ou lá no centro dos governos estaduais. E sim nos municípios. Quem contrata médico, quem dá remédio, quem tapa buraco na rua, quem cuida das enchentes, quem cuida da educação, são os prefeitos e as prefeitas. E são eles que precisam ter recursos necessários. Então, rediscutir o Pacto Federativo e fazer com que o dinheiro fique mais próximo de onde ele é gerado é fundamental para esse país dar certo. Afinal, o país começa no município. Exatamente isso que você fala, porque é importante a gente ter um olhar para Brasília, entender o que os nossos governantes fazem, mas é aqui, na nossa cidade, é quando a gente abre a nossa porta, o nosso portão, que começa a política. Tem que funcionar dentro de casa primeiro, né? Perfeito, e é por isso que esse grande debate temático, ao final, gera uma carta de todos os assuntos que foram debatidos, priorizando aqueles que são, obviamente, os principais, os mais importantes do momento, para que a gente encaminhe essa carta ao governo estadual e ao governo central da União, pleiteando que os municípios, mais do que respeitados, também recebam a sua contrapartida financeira. Alex, desde 1988, os municípios são constitucionalmente reconhecidos como um ente federado autônomo, mas só isso não basta. Precisa vir a contrapartida financeira para poder trabalhar. Fred, obrigado pelas palavras, vou te liberar, porque o Fred, além de tudo, é quem organiza e pensa em tudo isso aqui. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Vocês são muito bem-vindos, obrigado pela parceria e pela participação. Um grande abraço a toda a nossa querida região norte. Muito obrigado, meu amigo. Para mais informações, acesse ncnews.com.br. NC News, esse é o Norte. E olha, a nossa segunda-feira foi marcada por estreias e agenda cheia na sede do governo do estado. O governador interino Roberto Cedade convocou uma entrevista coletiva com a imprensa esta manhã, que é a primeira, sob o comando dele no Executivo Estadual. Cedade assumiu o posto no domingo após as renúncias simultâneas de Wilson Lima e Tadeu de Souza, que deixaram os cargos para disputar as eleições desse ano. Quem acompanhou essa entrevista com o governador interino e traz os detalhes é a repórter Andresa Maria Cunha. E a sede do governo foi o palco da primeira coletiva do atual governador interino do Amazonas,
Roberto Cidade no seu primeiro dia de trabalho após tomar posse lá na Assembleia Legislativa no último domingo. Nesta segunda-feira, a imprensa foi convocada por volta das 10h40 da manhã por conta de uma reunião até então que era interna apenas para o secretariado e que teve também a presença do ex-governador Wilson Lima e do ex-vice-governador Tadeu de Souza ao lado de Roberto Cidade e dos secretários que ainda fazem parte da chapa, mesmo os que foram exonerados, que vão participar das eleições de 2026. Algo que chama a atenção é que o Wilson Lima não pôde participar na Assembleia Legislativa, né? A voz dada ali naquele momento foi para o atual governador Roberto Cidade. E aí agora a gente vê como uma despedida de Wilson Lima aqui nesta coletiva. Outra coisa também que nós podemos destacar é a presença de alguns deputados. Enquanto lá na Assembleia Legislativa a gente viu um comitê um tanto quanto grande e forte ao lado de Roberto Cidade. E também no próprio domingo, Wilson Lima fez uma reunião que contou ali com 16 deputados. Hoje a gente vê esse número menor. Apenas 8 deputados estiveram presentes. O Jorge Lins, Adjunto Afonso, Felipe Souza, Joana Dark e a professora Jaqueline, elas são apenas uma única cadeira, mas as duas estavam presentes. Delegado Péricles, Doutor Gomes, Mário César Filho e João Luiz, além do deputado federal Fausto Júnior. A gente pôde também ver a presença dos secretários de Estado que ainda compõem a chapa de Wilson Lima, como o secretário de Meio Ambiente, o Eduardo Taveira, né, que a gente pode ver aqui. A gente viu também o pessoal da polícia ainda aqui ao lado de Wilson Lima e de Roberto Cidade, e algo que ele deixou bem claro, né, que ainda estão em conversas para poder, nesses primeiros 30 dias, já que ele é governador interino e tem apenas 30 dias para governar até que haja aí as eleições indiretas, né? Ele disse que vai tentar entrar com foco no que é básico, educação, saúde, vai tentar resolver esses problemas de primeiro momento, né, por conta do pouco tempo que ele vai ter aqui para governar, já que são apenas 30 dias, mas não deixou mais nada tão claro assim. Essa, na verdade, foi, de fato, uma reunião de transição, segundo o ex-governador Wilson Lima, Tadeu de Souza e o novo governador Roberto Cidade, não é mais deputado, né? E o governador Roberto Cidade. Agora, a gente vê toda essa movimentação, vamos aguardar as próximas atualizações de quem vai ficar no lugar dos secretários que já tinham sido exonerados antes da renúncia de Wilson Lima e acompanhar todo esse desenrolar aqui no tabuleiro político do Amazonas. Eu volto com você. Bom, a gente fica por aqui agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência, lembrando que no NC News você fica sempre bem informado e atualizado. A qualquer momento a gente pode trazer novas informações. Até já.